Olá, pessoal, boa noite. De antemão, gostaria de pedir desculpas por não ter postado essas últimas aulas sobre vetores, mas na semana anterior eu acabei pegando uma gripe muito forte e eu literalmente fiquei muito rouca, quase que sem condições nenhuma de falar. E o pouco que eu falava muito baixo e de forma muito pausada, e eu não conseguia falar por longos períodos de tempo, tá bem? Então, eu comecei a ter uma melhora significativa agora só no domingo, né, do sábado para o domingo, e aí eu estou gravando a aula hoje para postar aqui para vocês, tá? A nossa última aula, nosso último conteúdo a ser visto em geometria analítica, ele é sobre vetores. Então, peço até desculpa que eu vou tossir um pouquinho durante a gravação, vou falar de uma forma um pouco pausada, até porque minha voz ela desaparece um pouquinho, e eu vou fazer essa aula em várias partes, tá? Por conta do período prolongado de gravação, beleza? Bom, primeiramente, nós precisamos, para entender um pouquinho da parte de vetores, nós vamos definir as grandezas vetoriais e grandezas escalares. Quando nós falamos de grandeza escalar, tá? A grandeza escalar, ela, assim como a vetorial, ela é definida por um valor numérico e uma unidade de medida. Só que a escalar, a escalar é somente numérico e medida. Então, a massa, ela vai ter um valor e uma unidade de medida. Tempo vai ter um valor e uma unidade de medida. E comprimento e energia da mesma forma. Já a grandeza vetorial, ela é um elemento que, além de ter o valor numérico, a unidade de medida, ela vai ter uma direção e sentido. Então, isso que caracteriza a nossa grandeza vetorial, tá? E aí, para isso, a gente vai falar sobre vetor. E todo vetor, ele tem módulo, sentido e direção, tá? Esse módulo, sentido e direção, pessoal, é importante que a gente entenda por conta que isso vai caracterizar a nossa estrutura, tá? Então, o módulo sempre vai ser a questão do tamanho do nosso vetor. Nós usamos o termo módulo, tá? Mas ele nada mais é que a unidade o valor numérico do tamanho desse vetor, tá? Então, é sempre o nosso módulo. Por que o termo módulo? Porque o número em módulo, ele é positivo, né? Então, todo número módulo, ele é um tamanho, ele tem um comprimento, né? Ele tem um valor numérico. Então, por esse motivo, ele tem que ser um valor positivo. Já a nossa direção, quem ela é? Vamos olhar, por exemplo, esses dois vetores, né? Vamos olhar só um em particular. Perceba que ele está inclinado, mas ele está apontando para baixo, né? Inclinado, mas apontando para baixo. E ele tem um comprimento. Esse comprimento nós definimos como módulo. O fato dele estar inclinado é a direção desse meu vetor. Ele está na direção inclinada. E o sentido para baixo, porque ele está apontando para baixo. Se eu fizesse esse mesmo vetor, certo? E agora eu fizesse ele apontando para cima, dessa forma, ele também tem a direção inclinada, só que o sentido dele é para cima, tá? É isso que eu quero que fique bem claro na cabecinha de vocês. Esse outro vetor aqui, ó, desenhei ele. Ele está na direção vertical, o sentido para cima. Se eu representasse ele, né, novamente, ele também está na direção vertical. Só que agora o meu sentido é para baixo. E da mesma forma, quando a gente faz ele para a direita ou para a esquerda, né? Aqui, qual que é a direção dele? Nós temos uma direção
horizontal para ambos os casos, mas um está para a direita e o outro está para a esquerda. Então, isso é algo que tem que ficar bem claro em relação a essa informação. Módulo vai ser sempre o tamanho, a direção vai ser vertical, horizontal, inclinado, sentido para cima, para baixo, direita, esquerda. Essas são as informações bem pertinentes que a gente precisa gravar em relação aos vetores, tá? E a sua definição. Vamos lá, continuando. Quando a gente olha esses dois vetores, eles são iguais. Por quê? Duas grandezas vetoriais são iguais quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, para que dois vetores sejam iguais, eles têm que ter o mesmo tamanho, a mesma direção, então que é inclinado, e o sentido é para baixo. Então, eu posso dizer que esses vetores são iguais. Quando eu olho esses dois vetores aqui embaixo, eles não são vetores iguais. Por quê? Porque aqui a gente tem vetores com situações diferentes. Né? Então, para que ele seja igual, ele tem que ter alguma coisa distinta. Para ser igual, ele tem que ter os três iguais. Né? Para ser oposto, duas grandezas vetoriais são opostas quando apresentam o mesmo módulo. Tá? Então, para ser oposto, ele tem que ter o mesmo tamanho, a mesma direção. A direção em ambos aqui está inclinada, correto? Mas o sentido está diferente, porque um está com sentido para baixo e o outro com sentido para cima. Então, essa é uma situação que nós temos vetores opostos, beleza? E aí, quando nós trabalhamos com vetores, nós podemos fazer um processo de adição de vetor, tá? O vetor, uma coisa que vocês devem entender, é que ele é um segmento de reta, certo? E ele vai ter um início, que é essa pontinha aqui, e o lado da setinha é sempre o fim do meu vetor, tá? O vetor pode ser representado por uma única letra, com uma setinha em cima, ou um segmento de reta, né? Tipo AB, né? Um A e um B na ponta. Então, faz um tracinho em cima com essa setinha, tá? Como eu falei, nós podemos fazer o processo de adição de vetores. Esse processo de adição, ele pode ser realizado por duas formas. Pelo método do polígono ou pelo método do paralelogramo, tá? O método do polígono, ele consiste na aplicação da seguinte condição. Para que eu entenda quem que é o meu vetor resultante, que é o meu vetor soma, a gente sempre tem que entender o seguinte, ó, aqui é o meu primeiro vetor, o vetor 1. Então, ele começa aqui e ele termina aqui. Aonde ele terminou, eu tenho que começar o outro vetor, tá? E aí, o meu vetor soma resultante, ele vai começar onde o primeiro começou e terminar aonde o segundo terminou. Então, para que eu aplique a regra do polígono, a gente tem essa representação. O primeiro vetor, ele tem o início aqui e ele termina na setinha. O segundo tem que começar exatamente aonde o outro terminou. Tá? E o vetor soma, ele tem o início exatamente no início do vetor e o final no último vetor. Nesse caso, nós temos o chamado vetor soma, tá, pessoal? Que aí é bastante importante para que a gente entenda a concepção. Já pela regra do paralelogramo, o vetor soma nada mais é do que a gente, com esses dois vetores já existentes, nós podemos projetar eles. Então, eu pego e faço a projeção do vetor 2 aqui do lado e do projetor V1 aqui em cima. E eu faço a linha tracejada. Onde eles se encontrarem, eu represento o meu vetor soma, tá? E aí, esse caso, ele é um caso, vocês podem perceber, que nós temos que
os pontos dos vetores aqui, eles são um pouquinho distintos, né? Então, ele sempre vai sair desse ponto e encontrar o outro ponto. E aí, isso daqui é a mesma coisa que se eu fizesse aqui inclinado, tá? É só uma aplicação distinta que a gente está fazendo através de um outro método, tá? Mas se eu fechasse aqui, esse comprimento é exatamente igual a esse comprimento, tá? Porque a gente tem semelhantes. Ah, perdão, não são iguais, tá? Mas na regra do paralelogramo a gente faz essa condição aqui. Tá, mas é tão simples assim, professora? Na verdade, não. Nós temos algumas considerações para que vocês entendam, tá? É claro que no mesmo triângulo, né? Esse triângulo aqui, na verdade, nada mais é do que esse triângulo aqui, tá? Ah, mas por que que esse daqui ficou diferente? É que esse vetor nada mais é do que esse vetor representado aqui, ó. Tá vendo? Representado com a setinha? E aqui a gente tem o início, o início do outro e o fim, tá? E aí eu simplesmente fiz uma projeção dele aqui para o outro lado. Quando eu faço essa projeção dele para o outro lado, ele vai ficar assim, ó, as pontinhas do início estão juntas. E a gente aplica o paralelogramo, tá? Mas não é basicamente dessa forma que a gente aplica. Nós temos algumas regras interessantes que a gente aplica o paralelogramo. Para a aplicação do paralelogramo, nós vamos usar essa formulação aqui que eu já vou comentar com vocês. Só um pouquinho, porque eu tentei apagar, não apagou, só um instante. Vamos lá. Vamos lá entender um pouquinho, porque aqui é um básico que a gente tem dois métodos para desenvolvimento da adição de vetores, polígono e paralelogramo. Vamos lá. Quando eu tenho dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, percebam que eles estão no mesmo ângulo, certo? Então, se eles têm mesma direção e mesmo sentido, o vetor soma será o somatório do vetor 1 mais o vetor 2, porque ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, quando nós temos vetores em direção igual, então a direção aqui é horizontal, mas os sentidos são opostos, tá? Nesse caso, a gente está se referindo que a gente está trabalhando com um ângulo de 180 graus, porque os vetores eles estão em sentidos opostos. Para fazer o somatório desse vetor, nós vamos pegar o vetor 1 e subtrair pelo vetor 2. E aí o meu vetor soma vai ser essa diferença. Ó, percebam que o vetor 1 ele tem um tamanho. Quando nós subtrairmos o vetor 2, nós vamos ter o vetor soma. Então, toda vez que os meus vetores tiverem mesma direção, mas sentidos opostos, nós pegamos o vetor maior e subtraímos do vetor menor. E aí nós temos o caso quando esses vetores eles formam um ângulo de 90 graus. E aí, como eu falei para vocês, nós temos duas regras. A regra do paralelogramo e a do polígono, tá? Em que situações eu aplico cada uma delas? Isso é dependente, tá, pessoal? Isso é dependente porque nós precisamos avaliar a questão do ângulo. Eu posso aplicar os dois métodos para resolver, só que para algumas situações é bem mais fácil você aplicar o método do polígono, tá? Então, quando nós temos uma situação, ó, percebam que o método polígono, basicamente, é você fechar um polígono, certo? O do paralelogramo é basicamente a gente desenhar como se fosse um paralelogramo através da projeção dos próprios vetores. Então, pessoal, aqui o que nós temos, tá? Quando for 90 graus, o ângulo entre os dois vetores, ó, percebam que o vetor 1 é o início dele e o fim, e o outro vetor começa onde o vetor 1 termina, certo? Então, o meu vetor soma, ele vai formar um triângulo, certo? Quando existe um ângulo de 90 graus aqui, ó, nós podemos, basicamente, para descobrir o vetor soma, aplicar Pitágoras. E Pitágoras nada mais é que fazermos
A hipotenusa, né, quando a gente tem o lado maior aqui do triângulo, é uma hipotenusa, e os outros são os catetos. Então, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado, que é o vetor 1, mais o outro cateto ao quadrado, que é o vetor 2. Resolvendo por Pitágoras, todas as situações que nós tivermos o ângulo igual a 90 graus, é mais interessante a gente aplicar a regra do polígono, onde a gente fecha um polígono a partir desses dois vetores. No caso aqui, nós temos um triângulo, tá? E aí, o que acontece quando nós temos uma diferença de dois vetores, né? Percebam que aqui nós temos os vetores, né? Exatamente no ponto onde eles iniciam, né? O que representa isso? Essa condição deles estarem unidos aqui exatamente pelo ponto inicial e se abrir, né? Então, no outro caso, a gente tinha, ó, onde o outro vetor começava, onde era, o segundo vetor começava, era exatamente onde o primeiro terminava. Quando nós temos essa representação, é um caso de diferença, de subtração de vetores, não é mais soma, tá, pessoal? E aí a gente pode aplicar duas situações, tá? Nós podemos fazer pelo polígono, ou basicamente nós podemos aplicar a do paralelogramo, tá? Vamos aqui primeiro pela do polígono, né? Então, a do polígono, ela basicamente vai ser a gente representar esse vetor resultante desenhando ele aqui, né? Então, o meu vetor resultante vai ser o V2 menos o V1, tá? No caso, o vetor maior menos o vetor menor. E aí, o meu vetor resultante, ele vai estar sempre apontado para o vetor que é maior, já que ele é o valor, né, de uma diferença. Então, a representação dele vai ser sempre dessa forma. Percebam que aqui fechou um triângulo, tá? Ou nós poderíamos fazer pelo método paralelogramo, onde eu pego esses dois vetores, né? O que eu vou fazer com esse vetor aqui? Esse vetor aqui, basicamente, eu trouxe ele para cá. Eu fiz uma projeção dele, tá? Quando a gente faz uma projeção dele aqui, ele vai ficar com esse ângulo aberto, tá? E aí, fazendo essas linhas tracejadas aqui para fazer a projeção dele, né? Que nada mais é do que a gente ter feito a linha tracejada aqui também, o resultante vai ser o vetor da diferença, ele vai sair exatamente do ponto inicial da união desses dois vetores, tá? Do ponto inicial dos dois vetores. Bom, aqui no anterior estava fácil, né? Que nós aplicávamos Pitágoras, quando o caso nós tínhamos um ângulo de 90 graus. Nesses dois casos aqui, nós não temos o ângulo de 90 graus. E aí, professor, o que a gente faz nesse caso? Para essas situações onde nós temos um ângulo, né, que nós precisamos, nós não temos um ângulo de 90 graus, e ou ele é obtuso, né, ou ele é mais fechadinho, ou ele é agudo, nós vamos aplicar essa formulação aqui, ó, sempre que nós tivermos um ângulo diferente de 90 graus. Então, o meu vetor resultante, ele vai ser o vetor 1 ao quadrado, mais o vetor 2 ao quadrado, menos duas vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Então, sempre que tivermos uma diferença entre vetores, onde o ângulo ele é diferente de 90 graus, maior ou menor, sendo diferente de 90 graus, nós aplicamos essa formulação. Ah, professora, mas no caso anterior, que eu tenho um vetor soma, né? Vamos voltar aqui, ó, nesse caso aqui. E para esse caso aqui, que eu quero aplicar o paralelogramo nada mais é, ó, que se eu pegar esse vetor e projetar ele aqui, percebam que ele vai ter o mesmo início. Ele vai iniciar onde o outro termina. Então, a gente entende que é uma condição de soma de vetores. Por ser uma condição de soma e não de diferença, ao invés de usar a fórmula anterior, que ela tem um menos, nós vamos usar tudo mais. Então, nós teremos
que o vetor ao quadrado nada mais é que o vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2. Aqui ele está representado por letra A e letra B, tá? Mas é a mesma condição do anterior. A única diferença é que ao invés de subtrair, que é o caso quando nós temos os vetores da subtração, nós vamos somar com 2 vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno de alfa. Então, nós temos essas duas formulações que nós vamos usar, lembrando que elas são basicamente iguais, mas quando é uma soma, a gente tem um mais aqui, e quando é uma subtração, a gente tem um menos. Então, nós podemos usar essas duas situações quando nós tivermos o método onde o ângulo ele é diferente de 90 graus. Caso ele seja igual a 90 graus, nós usamos o próprio Pitágoras.